É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Depois dos ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023, Netanyahu levou a cabo o que várias organizações internacionais consideram ser um genocídio e que ninguém nega corresponderem a crimes de guerra e contra a humanidade. Para além da terraplanagem e cerco de fome a Gaza, que causaram mais de 50 mil mortos, sobretudo mulheres e crianças, Israel invadiu, neste ano e meio, partes do Líbano e da Síria e intensificou a ocupação e expulsão de palestinianos da Cisjordânia. A guerra não foi apenas contra o Hamas, foi um pretexto para um velho projeto político-militar da linha dura israelita. A partir de 7 de outubro, Benjamin Netanyahu e os seus aliados de extrema-direita levaram a cabo um processo de reorganização do mapa do Médio Oriente numa guerra em várias frentes com vista à consolidação do poder de Israel, alimentando o caos interno nos vários vizinhos e destruindo os aliados do seu maior inimigo, o Irão. A cada nova frente, o primeiro-ministro israelita adiou o cerco interno, político e judicial e enterrou qualquer solução de dois Estados em que nunca acreditou. Netanyahu poderá ficar na história como um dos criminosos perseguido pelo Tribunal Penal Internacional, mas também poderá ser visto como um homem que destruiu de uma vez por todas o direito de uma nação palestiniana, firmando sob milhares de cadáveres a segurança de Israel. Aproveitando a fragilidade do regime iraniano, Netanyahu voltou a usar o pretexto de construção de armas nucleares iranianas, que há décadas diz estar iminente, para atacar o Irão, evitando o retornar do acordo entre Washington e Teherão, que permitia a supervisão internacional dos seus projetos nucleares e que tinha sido abandonado por Trump em 2018. Com este ataque, conseguiu puxar os Estados Unidos para uma guerra e sonhou com uma mudança de regime. Conhecemos os resultados de tentativas semelhantes no Iraque, na Líbia e no Afeganistão. No momento em que gravamos, na manhã de 24 de junho, o futuro da guerra ainda é incerto, com um cessar-fogo decretado pelos Estados Unidos, que durou poucas horas e, entretanto, regressou, e não sabemos quando esta entrevista acabar, ainda estará em vigor. Para falar deste momento sensível, tenho comigo o Daniel Pinel. É especialista em relações internacionais, professor e investigador na Universidade de Amsterdão, com passagens pelas universidades da Alemanha e dos Estados Unidos, mas também pelo Paquistão, onde ficou a conhecer bem a realidade de toda aquela vasta região. A última vez que aqui estive com o Daniel foi no início da guerra da Ucrânia. Não sei se algum de nós esperava que, passados mais de 3 anos, ela ainda perdurasse sem fio à vista. A segunda vez que o convido é no início de uma guerra que parece estar prestes a nem sequer começar. Esperemos que não seja um mau pronúncio. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Obrigado, Daniel, por teres aceitado este meu convite. Não te vou perguntar sobre o cessar-fogo, que pode ter sido definitivamente enterrado ou não, ou estar definitivamente em vigor, não sabemos bem. Quer dizer, vou-te perguntar, mas não te vou pedir para fazer previsões que podem estar falhadas quando isto for para o ar. A pergunta é: Israel conseguiu algum dos seus objetivos ou percebeu que eles eram demasiado ambiciosos e não tinha apoio necessário para eles, ou tenciona continuar esta guerra mesmo com cessar-fogo de outras formas? Olá, bom dia. Eu creio que quando nós pensamos nisso, eu acho que é muito complicado a pergunta ser qual é o objetivo de Israel, ou quais são os objetivos de Israel, e se os conseguiu ou não. Porque do ponto de vista do planeamento militar, nós temos uma espécie de uma cascata de objetivos, desde o mais importante ao menos importante, e depois níveis de conseguimento desses objetivos. E, portanto, nós podemos falar de Netanyahu e dos seus objetivos
pessoais, que são muito importantes, e depois dos objetivos de segurança do Estado de Israel. Do ponto de vista dos objetivos de segurança do Estado de Israel, até agora, Israel tem uma vitória limitada, importante, no Médio Oriente. Desde logo porque conseguiu uma coisa que não conseguia desde sempre, que é levar a guerra para dentro do Irão. Ou seja, o Irão tem um sistema de defesa, todo ele preconiza o que eles chamam uma defesa avançada, ou seja, utilizar uma série de aliados e de proxies numa série de países à volta de Israel para que o ataque ou a guerra ou o risco seja todo ele contido naquela região e não vá diretamente para o território iraniano, dando-lhe assim tempo e espaço para poder, por exemplo, perseguir os seus objetivos a longo curso, nomeadamente o do enriquecimento nuclear. Antes de dares o salto, deixa-me fazer-te uma pergunta, não te esqueças certo. dos outros que ias dizer. Por outro lado, Israel também sofreu uma coisa que não é habitual, que é ver Tel Aviv e Jerusalém, sobretudo Tel Aviv, a serem bombardeados, coisa que já não acontecia há muito tempo. Uma coisa é rockets, não é? Exato. Estamos a falar de coisas estamos como a falar de mísseis balísticos e estamos a balísticos. falar de... É muito difícil nós sabermos, porque Israel, no reino das democracias, tem uma coisa, enfim, rara, que é ter um sensor militar que impede a distribuição de informação sobre uma série de coisas, nomeadamente na imprensa dita livre em Israel. É por isso que várias pessoas foram presas por estarem a tirar fotografias ou vídeos de lugares atingidos, nomeadamente em Beersheba, mas em outros sítios. Das bases militares nós não temos a certeza ainda de qual foi o dano feito às bases militares pelos ataques iranianos, mas aquilo que sabemos é que o Irão começou uma tendência preocupante para Israel. Depois de Israel ter tomado conta de uma parte significativa dos céus do ocidente do Irão, onde teve de facto uma vitória importante, em parte sobre Teherão, embora não totalmente, aí foi mais drones, mas de qualquer das maneiras, quando isso aconteceu, Israel disse que tinha atacado a capacidade do Irão de lançar mísseis balísticos. Portanto, atacava o programa de mísseis balísticos, que era um segundo objetivo israelita muito importante, na capacidade de lançá-los, não necessariamente na capacidade de produzi-los ou de tê-los em armazenamento. Coisa que não se confirmou, não é? Coisa que não se confirmou, porque se nós olharmos para o rácio de interseção das defesas aéreas israelitas no início do conflito, em que cerca de 90%, 95% eram interceptados, se nós enviarmos 100 ou 200 ou 300 mísseis, obviamente que os 10 ou 20 ou 5 que passam ainda podem fazer bastante dano, depende de onde é que estão apontados, mas de qualquer das maneiras era um rácio de interseção muito alto. No final já não estávamos a ver Era isso. 60, não é? No final já estávamos a ver. É muito difícil, mais uma vez, é muito difícil nós sabermos, porque isso não são dados que são partilhados por Israel, mas sim, nós chegámos a ter 3, 4, 5 múltiplos impactos no mesmo dia, o que diz-nos que o Irão estava a aprender sobre as capacidades do Iron Dome, da cúpula de ferro e da defesa antiaérea israelita, e estava a utilizar meios, inclusive alguns meios novos, para atacar alguns alvos importantes. Por exemplo, perto daquele hospital em Beersheba que foi atacado, depois podemos falar disso, porque do ponto de vista da propaganda e dos riscos em termos do direito internacional foi um ataque muito interessante, porque o Irão fez o espelho daquilo que Israel faz em Gaza em relação aos hospitais, mas ao lado desse hospital, num parque de ciência, estão umas instalações bastante importantes ao pé da Universidade de Ben Gurion, das unidades de ciberdefesa e de informações e de operações cibernéticas de Israel, onde, em parte, aquela unidade 8.600, creio, que fez os ataques nos pagers, etc. É uma espécie de um centro nevrálgico das capacidades mais avançadas tecnológicas do exército e das informações militares. Voltando aos outros objetivos. Portanto, isso claramente aconteceu. Agora, voltando aos outros objetivos. Os objetivos para Israel, que eram tornar o Irão muito mais vulnerável por não ter acesso, ou por ter menos acesso, ou por ter menos apoio das suas proxies regionais, claramente foi conseguido, exceto no caso dos Houthis. Só no Iémen é que ainda continua. Sim, que é uma coisa sensível, porque é num lugar especialmente sensível. Israel conseguiu que os Estados Unidos atacassem muito mais os Houthis do que eles seriam capazes. Os Estados Unidos, com umas operações particularmente mal feitas, bastante brutais, não tiveram grande efeito, mas isso levou a Arábia Saudita e o Qatar a envolverem-se e a conseguirem mediar uma espécie de um cessar-fogo com os Houthis, que agora já não está em vigor. Mas houve uma incapacidade nesse caso de manter, mas nos outros casos é uma vitória de Israel, e é isso que deixou o Irão tão vulnerável. Aliás, hoje a história do Washington Post é precisamente que o Irão, como nós de facto já sabíamos, já tinha sido reportado, Israel decidiu neste ataque ao Irão há mais de um ano atrás.
e decidiu precisamente pela fraqueza regional do Irão neste momento específico. Não tinha nada a ver com a urgência do programa nuclear. A urgência do programa nuclear é manufaturada. Estás a fazer a entrevista toda. Espera, Certo. já lá Certo, vamos, que certo. eu já te vou perguntar porquê Certo. agora. Então os objetivos são Sim. mudança de regime, Sim. que era um plus, portanto era um bónus. Se acontecer, ótimo. Se for mudança de regime, melhor. Se for colapso de regime, é grave, mas preferimos isso ao que está agora. Mas não é um objetivo militar declarado imediato e super importante. Mas se existir, houve tentativas para fazer com que isso existisse e que os Estados Unidos entrassem nesse regime discursivo. Os Estados Unidos flertaram com isso, mas apenas como técnica negocial, e depois voltaram atrás. Portanto, isso não foi possível. Atacar completamente o programa balístico dos mísseis balísticos do Irão. Vamos ver o que aconteceu, mas não parece, dada a capacidade do Irão, até à última hora, nomeadamente no ataque que fez ao Qatar, muito coreografado, mas que mostra que ainda mantém alguma capacidade. Portanto, também não foi conseguido na sua totalidade, ou nem de forma muito capaz. E depois é a questão do programa nuclear, que fica, veremos o que aconteceu ao urânio enriquecido, veremos quais foram os danos reais em Fordo, veremos no que aconteceu em Natanz e em Isfahan, em termos de dano, que foi bastante duro, mas vamos ver o que é que ficou inoperante. Mas ainda assim o que fizemos foi adiar o problema e eventualmente dar uma machadada no regime multilateral de não proliferação, mas isso, enfim. Há dados que permitem dizer que o Irão estava de facto na iminência de ter armamento nuclear? Não há nenhum dado sobre isso. Não há nenhum dado que cobra. Agora, E há dados em sentido oposto? Não. Vamos tentar perceber isto. O programa nuclear iraniano é um programa de regime, não é um programa de Estado, não é um programa de regime. Ou seja, o Irão tem um programa nuclear desde os anos 50, 1954, até os anos 70 foi apoiado pelos Estados Unidos e pela França. Não era visto como um problema muito grande para Israel. Na altura... Estamos a falar já agora, quando à volta, Paquistão, China, Índia e Israel têm armas nucleares, ou seja, o Irão é a única potência regional que não tem armas nucleares. Pode-se dizer assim. Eu não sei se a Arábia Saudita pode ser considerada uma potência regional. Não. Sim, pode. A Turquia não precisa das armas nucleares porque está na NATO. Está na NATO. E portanto tem uma espécie de um guarda-chuva nuclear da NATO. A Arábia Saudita eventualmente teria capacidade latente para chegar a um programa nuclear clandestino muito rapidamente, mas de facto era a única potência regional que não o tinha. E durante os anos 50, 60 e 70, nomeadamente com Nixon, chegou a um acordo que ia ser uma potência aliada dos Estados Unidos e a potência mais importante, antes de Israel ser tão importante para os Estados Unidos, a potência mais importante para a estabilização da região. Os Estados Unidos tinham dois pilares, que era a Arábia Saudita, por causa do petróleo, e o Irão. Portanto, ter os Estados Unidos como grande aliado permitia andar com o programa nuclear para a frente. Acontece que o Irão, já na altura, e há correspondência sobre isso, enfim, historicamente isto está bem definido, queria saber se tinha a opção de avançar para armas nucleares ou não. E o Shah sempre pensou que não, por uma razão simples. Porque o mais importante era o programa civil para haver diversificação do portfólio para quando o petróleo acabasse, coisa que o Irão está a tentar falar há muito tempo, ainda antes dos outros países do Golfo, devo dizer, teve a noção disso. Segunda coisa, era porque o Shah pensava que isso ia levar uma nuclearização da região, nomeadamente da Arábia Saudita, coisa que ele queria claramente impedir. E, portanto, decidiu-se não avançar para armas nucleares, mas ficar com a possibilidade disso acontecer. E este programa tinha exatamente a mesma coisa. Os ayatollahs não queriam este programa. Nos primeiros anos do regime da República Islâmica, este programa era visto como uma coisa absolutamente anátema. De resto, como todas as armas de destruição maciça. E foi apenas a guerra Iraque-Irão, com o apoio dos Estados Unidos ao Iraque, com o uso de armas químicas e, eventualmente, desenvolvimento... Para os mais novos é logo a seguir à Revolução... 84, 85, exatamente. E que foi da Revolução Islâmica no Irão. E isso foi todas as pessoas que estão neste momento em posições de poder, todas as pessoas têm essa guerra como uma experiência política estratégica mais formativa das suas vidas e tiraram daí lições diferentes. Abbas Araghchi, por exemplo, ou Massoud Pezeshkian, por exemplo, são mais pragmáticos e perceberam um confronto deste é totalmente de evitar novamente para o Irão, porque isto tem efeitos para o Irão que nunca saberemos quais é que são se centrarmos neste tipo de guerra regional prolongada. Outros, nomeadamente na Guarda Revolucionária, as lições que tiraram foi a única forma de impedir isto é avançar
não para ter armas nucleares, para ter a capacidade latente, nós chamamos a isso dissuasão latente. Por exemplo, a Coreia do Sul tem, e o Japão tem. Nenhum deles tem enriquecimento a 20% ou a 60%, mas tem a capacidade de enriquecer urânio no espaço de meses e ter capacidade nuclear no espaço de meses a 1 ano. Portanto, fazem isto para dissuadir, seja o que for, da Coreia do Norte. Nós toleramos que isso aconteça. Durante algum tempo, o Brasil tentou ter uma capacidade nuclear latente, ainda tem um programa de submarino nuclear que tecnicamente está sob controle civil, mas é um projeto militar. É-lhe permitido fazer isso. Chegou a ter a capacidade de fazer explosões pacíficas, não é? A ideia de que podia ter uma arma nuclear, por exemplo, para fazer mineração na Amazónia. Falava-se disso nos anos 60, 70, 80. Depois o Brasil desnuclearizou-se unilateralmente em conjunto com a Argentina e com a ajuda da comunidade internacional. Houve muito poucos países que fizeram isto unilateralmente, nenhum nas condições do Irão. O único país nas condições do Irão que fez isto foi a Líbia, e o Irão tirou as devidas ilações daquilo que aconteceu na Líbia, daquilo que aconteceu ao regime líbio, daquilo que aconteceu a Gaddafi. Portanto, para ser muito claro, o Irão estava claramente a desenvolver a capacidade nuclear latente. Não para ter uma arma nuclear, não para testar uma arma nuclear, não para empregar uma arma nuclear, mas ter a capacidade muito rápida, semanas a meses, de ter enriquecimento suficiente para passar para o estado metálico e depois poder ter uma arma nuclear. Que demora mais tempo, não é? Ou seja, estar no que se chama no limiar nuclear, portanto, conseguir ter no ciclo de enriquecimento do combustível nuclear, estar neste nível, que é tecnicamente bastante difícil, era o suficiente para forçar negociações, fazer com que fossem levantadas as sanções e ter algum tipo de dissuasão. O problema é que a latência nuclear não resulta particularmente bem em certos casos, nomeadamente com Israel. Ou seja, porque muitos países, foi isso que aconteceu ao Iraque, por isso é que tivemos um ataque ao Iraque em 84, que é, antes de um país ter a capacidade de segundo ataque, nem é só a capacidade de primeiro ataque, é a capacidade de segundo ataque, ou seja, mesmo que o seu programa seja atacado, como Israel, se todo o seu programa nuclear fosse destruído hoje, as instalações, se Israel fosse obliterado do mapa, ainda há armas israelitas, em termos da tríade nuclear israelita, que podiam atacar quem quer que o tenha atacado e obliterar esse país também, independentemente do que tenha acontecido a Israel. Isto faz com que seja totalmente ridículo pensarmos em atacar um Estado destes. É isso que a maior parte dos Estados quer, um dissuasor credível com capacidade de segundo ataque. Quando ainda só se tem capacidade de primeiro ataque e ela não é muito grande, foi o que aconteceu durante uns meses na Coreia do Norte, isso convida a ataques para desmantelar o programa ou para atrasar o programa. Sim. Precisamente porque esse país ainda está numa posição de relativa fraqueza. O Irão apostou em fazer isso, até porque tinha, do ponto de vista também ideológico, alguns problemas com o uso de armas de destruição maciça. Há uma fátua famosa. Eu ia fazer essa pergunta, já não vou fazer. Pronto. Há uma fátua que se fala em ser abandonada, não é? Porque é uma fátua, fátua que não permite a manufatura sim, ou utilização de qualquer arma de destruição maciça, nuclear, biológica ou química. E, portanto, isso é um ponto fundamental. Também é um sinal, enquanto ela perdurar, de que o Irão quer apenas ter essa dissuasão latente. Até agora havia duas coisas que sinalizavam isso. Essa era uma. A segunda era o Irão manter-se no regime multilateral de não proliferação e manter-se no NPT, que permitia, com imensos problemas, com imensas fraquezas, como nós sabemos, mas permitia ainda assim a verificação. Tudo o que nós sabemos do que havia em Natanz ou Fordow agora tem a ver com as últimas verificações, não é tudo, mas tudo o que sabemos nos últimos dias tem a ver com a presença de inspectores no terreno e uma autoridade de inspeção iraniana que tem que reportar às Nações Unidas. Esperemos que isso continue, mas é muito duvidoso. O Trump anunciou que os B-52, os B-52, destruíram a capacidade nuclear iraniana. Começou por dizer isto. Certo. Obliteraram. Umas horas depois passou a estar debilitada. Ontem, fontes da administração já admitiam não saber do paradeiro do urânio enriquecido. Certo. Que efeito é que estes ataques podem ter tido verdadeiramente no programa iraniano? Já deste uma ideia, mas é possível, eu sei que é difícil dizê-lo. Certo. Mas essa é a parte, se calhar, mais relevante desta história toda. Porque é que se fez tudo isto? O que é que se ganhou com tudo isto? O que é que se ganhou com tudo isto? Muito pouco. Portanto, os dados que nós não temos dados suficientes para falar com certezas. Portanto, aquilo que nós temos dados é que os Estados Unidos, e isto foi confirmado por pelo menos 3 fontes independentes, algumas próximas da Casa Branca, os Estados Unidos, de uma forma razoavelmente coreografada, deram informações que chegaram ao Irão
de que iriam atacar Fordo. Isso permitiu aos iranianos, e nós temos fotos de satélite disso, levar alguns materiais que estavam em Fordo. Nós não temos a certeza. Foi todo o material físsil enriquecido que lá estava, foi todo o material físsil enriquecido ou não que lá estava, foi só enriquecido a 20% ou acima que foi levado e o outro abaixo dos 20% para o programa civil não foi levado. Levaram também algumas das centrifugadoras mais caras e mais importantes que tinham também. Não sabemos. Sabemos que houve material que foi mexido de lá, em princípio, e aqui não temos a certeza, para uma série de túneis perto de Isfahan, que foi atacada com mísseis de cruzeiro, e que os túneis foram selados com areia, precisamente para que não houvesse tanto impacto sobre isso. Onde é que está esse urânio enriquecido hoje? Nós não sabemos. Quanto é que ainda resta? Nós não sabemos. Quantas das centrifugadoras restam? Nós não sabemos. Então, mas o que sabes que foi muito pouco? Foi muito pouco porque o Irão, ao contrário de uma série de outros países, tem todos os elementos do ciclo de enriquecimento nuclear nativos no seu país. Tem urânio próprio, tem minas de urânio próprias, não tem que o ter no mercado internacional, isso não é verdade para a maior parte dos países. Tem uma capacidade de enriquecimento própria, tem um reator nuclear próprio, tem cientistas e programa nuclear próprio, mesmo que agora tenhamos morto 15 ou 16, aliás, isto é um crime, nós podemos achar que é espetacular do ponto de vista das operações de informações, e é às vezes, mas isto é objetivamente um crime, porque estas pessoas não são alvos militares legítimos, muitas delas, há um ou dois que funcionam dentro do programa militar, mas as outras são cientistas nucleares civis dentro de instalações salvaguardadas pelo Tratado de Não Proliferação. Portanto, é um crime fazer isto, mas deixemos isso de lado, é mais um dos crimes já vamos falar da parte deixemos isso, porque o direito internacional hoje funciona já muito pouco, falar disso. mas tem capacidade de continuar a enriquecer, nomeadamente porque as centrifugadoras que têm são tecnologia hoje, não foram no início. O programa do Shah era um programa de compra, ou seja, o Shah comprava tecnologia, comprava urânio. Aliás, é por isso que ainda hoje o Irão, estes anos todos, continua a ter 10% num consórcio de enriquecimento francês, que foi muito importante nos anos 50, 60 e 70, e ainda tem algum do seu urânio enriquecido, ainda vem da França. E isso é uma forma de ter um portfólio bastante diversificado, além do seu programa nativo. Mas tem todos os elementos nativos. Portanto, o que isto faz, quanto muito, é atrasar. Portanto, nós estamos exatamente onde estávamos há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás. Exatamente no mesmo sítio. Exceto que o Irão vai ter que gastar mais dinheiro e vai ter que levar mais tempo a recuperar, caso assim deseje, algumas das suas capacidades. O que é que não está como antes? O que não está como antes é uma coisa é o problema fundamental das relações internacionais, que é a confiança. Ou seja, já lá vamos. Isso de facto mudou. Agora, eventualmente o Irão, neste momento, independentemente do que faça, já lá vamos ao Tratado de Não Proliferação, as lições que aprendeu foi que ter um programa verificável e que não avance muito rapidamente e de forma muito clandestina para uma arma nuclear, coisa que Israel fez com bastante sucesso. Só em 1986 é que soube, e a pessoa o cientista nuclear israelita que denunciou isso com provas, Mordecai Vanunu, foi preso por Israel e levado para Israel, extraditado para Israel e julgado em Israel e foi para a prisão. Portanto, claramente houve um momento de ambiguidade nuclear que temos agora, mas houve um momento de segredo nuclear durante muito tempo. O Irão provavelmente vai tentar fazer exatamente a mesma coisa, o que é objetivamente mais perigoso para a região e para o mundo. Netanyahu justificou os ataques contra o Irão, dizendo que o país estava há semanas ou meses de capacidade nuclear, mas disse exatamente o mesmo em 2012 e 2015. Na realidade, disse-o várias vezes desde 1995. 95, 96, 98, 2002, 2000. Na realidade, tu disseste uma parte, mas porquê é que o levou a atacar agora, precisamente? Qual a razão deste momento exato? Bom, 2 coisas. Havia um plano para este ataque pronto para avançar já em outubro passado. Esse plano não se materializou porque houve uma fuga de informação bastante importante de um ex-analista da CIA, Asif Rahman Williams, que foi condenado há cerca de 3 semanas atrás, precisamente por isso. E um plano desta envergadura, um plano materiais que eram bastante sensíveis, aliás só tinham sido partilhados dentro da comunidade dos chamados 5 olhos, portanto os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá, e estava no nível mais secreto, se quisermos, possível. Isso foi partilhado e isso tem efeitos operacionais muito importantes. Aliás, se nós pensarmos no que é a complexidade de ter uma base da Mossad a operar dentro do Irão durante dias, se nós pensarmos num plano que há 3 anos
estava, pelo menos que se saiba, estava a fazer contrabando de peças de drones em caminhões para dentro do Irão, que foram depois montados dentro do Irão e estiveram prontos a levantar voo dentro do espaço iraniano para tomar conta de uma série das defesas aéreas iranianas, nomeadamente as de modelo russo. Isso é uma coisa que leva anos e anos a planear e, portanto, sabermos que temos segurança operacional em relação a todos os meios que já temos pré-posicionados e pré-posicionar outros e mudar os planos para proteger esses planos. Tu achas que foi por leva muito razões tempo. Operacionais? Sobretudo. Portanto, aconteceu uma coisa estratégica, depois aconteceu uma coisa operacional e depois aconteceu uma coisa política. A estratégica é o enfraquecimento dos proxies. Mas o mais importante é a queda do regime de Assad. Pela simples razão que imediatamente, nós vimos isso, nós focámos muito na ocupação de mais território nos Montes de Golã, e é importante. Já vamos falar da Síria. Pronto, vou só dizer isto, acabar com a Força Aérea Síria foi a coisa mais importante para isto. Não é? E, portanto, a capacidade da Força Aérea Síria está totalmente debelada, praticamente não existe. Portanto, isso permitia ataques diretos de Israel até o Irão, ainda são 1000 e tal quilómetros, e passavam por território sírio, e, portanto, isso é complicado. Portanto, isso foi uma coisa que... Portanto, estrategicamente isso aconteceu, operacionalmente o plano ter que ser mudado e politicamente foi Bibi Netanyahu ter passado meses e meses a tentar convencer a administração Trump, mas Trump pessoalmente a entrar no ataque, porque Israel não consegue, como se viu, debelar o programa nuclear iraniano sem apoio dos Estados Unidos. Não é possível, objetivamente. Ou melhor, é possível, mas as opções são extraordinariamente arriscadas e custosas para Israel. Teria que ser com tropas no terreno, forças especiais, e isso tem muito menor chances de acontecer. E, portanto, desse ponto de vista, resta saber, ainda estamos a escrever essa história, resta saber como é que Netanyahu conseguiu convencer Trump, e se conseguiu convencer Trump dizendo que isto seria uma boa técnica negocial para forçar. Eu ouvi algumas coisas de oficiais de informações israelitas a entrevistas que indicavam isso, que Israel estava muito focado na ideia de ajudar os Estados Unidos a ter uma solução negocial, pondo o Irão num processo de fraqueza tal que tinha que aceitar todos os acordos, inclusive o acordo que o Irão não quer, que é o acordo da desnuclearização completa, em que não pode ter nenhum enriquecimento. Não é enriquecimento abaixo de um certo nível, não é verificação do enriquecimento, é nenhum enriquecimento. Coisa que o Irão nunca irá, como aliás nenhum país que tivesse as mesmas condições que o Irão iria aceitar. Israel bombardeou a sede da rádio pública, a universidade e o principal hospital de Teherão. Não é a assunção de que este conflito tem muito mais a ver com a destruição da única força que pode conter a sua força regional e assumir-se como verdadeira potência hegemónica na região, ou seja, para além da questão nuclear, o objetivo não é, que parece aliás ter sido, eu já lá vou, geral de toda a intervenção, eu disse isso aliás na introdução, ou seja, e sempre contente qualquer potência que ali surja. Eu acho que, bom, mais uma vez, é muito difícil pensar no que é que Israel quer, porque Israel é um Estado, mas o atual regime israelita tem uma visão para o Médio Oriente. Eu não estou só a falar de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu chega a ser, em algumas discussões, um moderado na sua coligação, isto é dizer qualquer coisa, e portanto nós temos os interesses a longo prazo de Israel e aquilo que diz os serviços de informação militar e aquilo que dizem os militares e aquilo que diz o governo civil. E às vezes não são exatamente a mesma coisa. Alinham no geral, mas depois têm diferenças importantes. Eu creio que a coisa mais importante não era a questão de uma hegemonia israelita, é uma liberdade de ação estratégica israelita, são coisas ligeiramente diferentes. A segunda coisa é que, efetivamente, houve a esperança de que todas essas operações redundassem numa de duas vitórias. Ou mostrar o Irão como um tigre de papel incapaz e uma humilhação internacional incapaz de proteger a sua população e isolado dos seus aliados, nomeadamente da Rússia, e desse ponto de vista isso aconteceu. A outra, que era provocar um estado de caos tal,
até do ponto de vista da população civil e da infraestrutura crítica. Atacou, por exemplo, Israel atacou o sistema de saneamento básico em pelo menos 2 cidades, uma Teherão e mais outra, estou-me a tentar lembrar do nome, não foi Isfahan, foi outra, e atacou uma prisão Sim. onde estavam presos políticos, e fez uma operação, nós soubemos disso pelo Washington Post ontem, um áudio absolutamente incrível de agentes da Mossad a telefonarem a um general de alta patente, portanto de mais alto nível, iraniano, e a dizer: já matámos estas pessoas todas, a seguir estás tu, está a tua família, está a tua mulher e as tuas filhas, se não queres que elas sejam mortas por nós, e se tu não queres ir para o mesmo sítio, nós sabemos tudo sobre ti, e portanto o que nós queremos é que tu graves um vídeo a dizer que este regime não funciona, que este regime está humilhado, que este regime é corrupto e rouba, que este regime não quer saber dos iranianos, e tu, como patriota, vais abandonar o regime e vais-te embora. E tens que mandar um vídeo para o Telegram. E ele dizia: mas como é que eu sei para onde é que mando o vídeo? Eles disseram: já te mando para o teu telefone, nós sabemos tudo sobre ti, estamos mais perto de ti do que a tua própria veia do teu pescoço, tu não entendes bem a situação em que estás. E portanto isso faz parte de uma série de operações psicológicas que estavam a ser feitas pela Mossad dentro do Irão, precisamente para fazer um colapso do regime. Aliás, não é à toa que o filho, Reza Pahlavi, o filho do Shah, também já falaremos, veio fazer algumas declarações, enfim, algumas delas razoavelmente infelizes, essencialmente mataram a sua legitimidade interna que tinha, mas foi porque viu uma opção disso avançar. Isto não era o objetivo mais importante, mas se acontecesse, fosse uma transição de regime, fosse um colapso do regime, era, como aliás aconteceu, por exemplo, na Síria, era para Israel uma opção muito melhor. Aí sim, objetivamente falhou. Resta agora saber como é que se o regime vai ficar mais paranoico e mais repressivo depois disto, ou se vai perceber que tem que entrar num novo contrato social com a sua população, uma coisa que se pareça mais com, digamos, o Qatar, para fazer uma transição que não é uma democrática, mas para fazer alguma liberalização, coisa que os sinais apontavam, antes de tudo isto, já estar a começar a acontecer com as medidas do primeiro-ministro Pezeshkian e de alguns pragmáticos dentro do governo. Em pouco mais de um ano, Netanyahu terraplanou Gaza, expandiu colonatos e aumentou a perseguição na Cisjordânia. Falamos, aliás, sempre muito pouco. Hoje e ontem, com algumas ações de demolição profundamente perigosas. Sim. Entrou no Líbano, fez uma ocupação na Síria e agora atacou o Irão. Faz tudo parte da mesma guerra. Netanyahu viu o 7 de outubro primeiro e a chegada de Trump ao poder depois como uma oportunidade para acelerar uma estratégia mais geral. Claramente, uma oportunidade estratégica única, porque é interessante, ou seja, Joe Biden objetivamente apoiou mais, no caso específico de Gaza, Netanyahu do que Trump. Certo? Sim. Era mais fraco perante Netanyahu, sobretudo na última parte do seu mandato. Também é verdade que quando Trump chega já há muito menos a fazer. Sim, mas também o facto da imprevisibilidade de Trump e o facto do mais importante para Trump não ser a segurança de Israel, mas o seu engrandecimento pessoal torna-se um fator. Aliás, o New York Times veio com uma peça que uma das razões porque ele se envolveu nisto é porque viu na Fox News que Israel estava a ter muita atenção e de repente começou a injetar-se no processo dizendo: vocês não sabem o quanto nós estamos a ajudar Israel a fazer isto. Mas isso é o problema, é que a política externa de Trump está baseada em 3 coisas fundamentais, não é? A primeira é o seu interesse pessoal e o da sua família. A segunda é a última pessoa com quem ele falou, com quem tem confiança e que o lisonjeou, ou a última coisa que ele viu na televisão, porque ele pensa em termos de televisão que lhe permita ter alguma grandeza. E depois é o seu narcisismo patológico e, portanto, quem quer que lhe dê que diga que ele tem uma posição de força. Aliás, Netanyahu jogou com isso bastante bem. Se nós virmos as declarações de Netanyahu, são elogios extraordinários, mesmo quando nós sabemos que as conversas telefónicas são tensas, que há divergências fundamentais do ponto de vista estratégico sobre o que fazer, que Netanyahu está particularmente zangado ou irritado com aquilo que os Estados Unidos estão a fazer do ponto de vista de não apoiar Israel na sua visão regional. Ainda assim, aquilo que ele faz é tentar gerir isso, como de facto os países do Golfo, nomeadamente a Arábia Saudita, fazem como mais ninguém, com Trump, fazer a mesma coisa. E nisso teve algum sucesso, eu devo dizer.
Só que Netanyahu passou do seu dia mais feliz, um objetivo que ele tinha desde pelo menos 1984, quando era um jovem deputado da oposição e queria que houvesse bombardeamento do Irão e a tentativa de mudança de regime, e os Estados Unidos ao lado de Israel a fazer esta missão civilizadora. Isto era o que ele dizia em 1984, até agora finalmente conseguiu isso, arrastar os Estados Unidos para a guerra, exceto que não. Os Estados Unidos fizeram isto do ponto de vista coreografado, coordenado com o Irão, sem grandes efeitos, para depois poder dizer a Israel: fizemos o que vocês quiseram, não quero mais guerra, vamos passar para a solução negocial. Eu ainda vou voltar daqui a pouco a Trump. Ainda há alguma possibilidade de reativar o programa de supervisão que foi abandonado por Trump em 2018? Sobraram algumas pontes para isso, depois dos Estados Unidos atacarem, já agora coreografado ou não, a meio de uma negociação? Que é, além de um crime internacional, chama-se o crime de agressão. É um ataque sobre o território soberano de outro país, independentemente de gostarmos desse país, não gostarmos desse país, esse país estar a atacar um aliado através de proxy, tudo isso é tudo verdade. Tem um sistema de direitos humanos terrível, não é uma democracia, é incrivelmente autoritário, tortura pessoas, enforca as engruas publicamente, todas as coisas que nos revoltam e devem revoltar. Mas é um país soberano como todos os outros países soberanos, e portanto um ataque a um país soberano é exatamente a mesma condenação que devemos, como devemos à Rússia por atacar a Ucrânia. E sobram alguma relação de confiança para isso voltar a ser possível? Neste momento, manhã de hoje, ainda sim, porque ainda não houve, do ponto de vista do Majlis, do Parlamento iraniano, ainda não temos confirmação da saída do Tratado de Não Proliferação. Resta saber o que vai acontecer dentro do Irão. Como sempre, o Irão é um país onde batalham duas tendências. Uma tendência mais radical, mais revolucionária, mais confrontacional com os Estados Unidos e com Israel, e uma tendência pragmática que quer uma normalização de relações, quer manter os objetivos do Estado israelita, do Estado iraniano, a longo prazo, é uma opção nacionalista, e não quer uma agenda revolucionária transformadora da região. Mas isso não impede que depois que tenham aprendido alguma... Não, mas esse é aquilo que eu já disse. Tenham aprendido a lição, ou seja, que se calhar mais vale ter a bomba. Precisamente. Aliás, aquilo ou que a bomba ou aquilo... a capacidade... A dissuasão latente de que tu falaste. Neste momento isso já não vai ser suficiente. Mas tem mesmo porque aquilo que aconteceu, que foi levar o Irão até aos 60% de enriquecimento nuclear, que não está perto dos 90%, nem houve testes de bombas como o Paquistão e ainda fizeram, nem houve ogivas nucleares testadas, etc. Não houve nada disso. E ainda assim, só estar nesse limiar nuclear, que vários outros países podem estar muito rapidamente, foi o suficiente para este ataque. E, portanto, se eu estivesse sentado em Teherão e fosse um estratega, que lições é que eu aprendia? Número 1, que o Tratado de Não Proliferação, digam os moderados e os pragmáticos o que quiserem, só funcionou contra nós. Porque só se sabia de Fordow, porque houve, ou o que é que estava a acontecer em Fordow nos últimos meses, porque houve inspectores nucleares e porque havia câmaras com as quais não se podia mexer, vigiadas a 24 horas em todas as instalações nucleares. Portanto, nós expusemos-nos às Nações Unidas e ao escrutínio do Tratado de Não Proliferação e à Agência Atómica Internacional, da Agência Internacional de Energia Atómica, e isso só nos trouxe dissabores e desvantagens do ponto de vista operacional de protegermos aquilo que é um desígnio nacional, que é o Programa Nacional Nuclear. Portanto, isso é mau. E, portanto, do ponto de vista da negociação multilateral, o que é que interessa à negociação? Se a meio da negociação ela pode ser... Isto é o problema, mais uma vez, da confiança. Agora, se quisermos voltar a umas negociações com o Irão, porque é que o Irão vai confiar que as negociações vão começar, que os negociadores não vão ser atacados ou mortos como o almirante Shamkhani foi morto durante este ataque, que os Estados Unidos se mantêm no acordo como não se mantiveram no JCPOA anteriormente? Porque é que havia de confiar em seja o que for? Porquê? Diz-me outra coisa. Não é? Chegou-se a falar da possibilidade de encerrar o Estreito de Hormuz. Sim. Que concentra 20% do transporte de petróleo mundial. E quase 90% do transporte iraniano. Exatamente. E ainda por cima, boa parte para a China. Exato. É por isso que ele não fechou. E essa ou seja, a conclusão que tiramos aqui é que essa é uma arma que na realidade o Irão não tem. Não. A conclusão que tiramos é que essa é uma arma que o Irão tem. E o Irão não foi encostado contra a parede. Na possibilidade da não sobrevivência do regime, aquilo que estamos a ver são respostas, apesar de tudo, razoavelmente calibradas, não é? Portanto, nós atacamos
eles atacam o nosso programa nuclear, nós atacamos o Instituto Weizmann de Investigação Científica, que tem uma parte para o programa nuclear e uma parte de investigação importante para as armas israelitas. Não é? Eles atacam os nossos centros de comando e controle, nós atacamos bases com centros de comando e controle. Não é? Os Estados Unidos atacam, nós atacamos uma base dos Estados Unidos na região. Há uma tentativa, ainda assim, de atacar, por exemplo, eles atacam as nossas refinarias, nós atacamos as refinarias em Haifa, coisa que não falámos o suficiente. Não é? O Irão, na realidade, eu ouvi sempre falar de escalar. O Irão não houve nenhum momento em que tivesse propriamente escalado. O Irão, a tendência foi não fazer uma escalada, porque o Irão não quer uma guerra no seu território e não quer os Estados Unidos envolvidos numa guerra regional com Israel. Mas há outra coisa que também aprendemos, fundamentais. Também aprendemos daqui. A China representa hoje cerca de 6% da economia iraniana e é o principal destino do seu petróleo, como acabei de dizer. A Rússia tornou-se um parceiro militar estratégico, sobretudo após o reforço da cooperação na guerra da Ucrânia. E tanto Pequim como Moscou já falaste, mantiveram alguma neutralidade. Isto também não é preocupante para o Irão? Ou se de repente pudesse encerrar o Estreito de Hormuz, a China China acordaria? Pois essa é a questão. A questão é que nós tivemos uma guerra, apesar de tudo, trágica, limitada. Na possibilidade de haver tropas no terreno, envolvimento regional dos Estados Unidos a longo prazo, mudança de regime ou colapso do regime, a Rússia não ia ficar tão quieta como ficou. E se houvesse da parte do regime, sobretudo da Guarda Revolucionária, do ponto de vista da Marinha iraniana, fechar é objetivamente muito difícil, mas tornar a sua navegação quase impossível. Isso é possível. Da última vez que isso aconteceu, forçou os Estados Unidos a fazerem escoltas militares de todos os barcos, o que é tecnicamente muito difícil por causa da profundidade e uma série de morfologia. São poucos quilómetros e depois tem a água territorial dos Emiratos e do Catar e do Omã e do Irão. E há uma série de problemas. E, portanto, a utilização de minas navais, a utilização de alguns submarinos, a utilização de pequenos barcos de ataques, há capacidades, por exemplo, em termos dos drones marítimos, que nós não sabemos quais são as capacidades do Irão neste momento ainda. E, portanto, isso é tudo muito perigoso. Se isso acontecesse, isso seria para o regime iraniano horrível, porque isso ia retirar numa economia que está em quase colapso há mais de 2 anos. Teve alguma pequeníssima recuperação antes disto, mas muito pouca, não é? Portanto, está muito, muito mal economicamente. Parar a sua fonte de mais importante dinheiro, que são as exportações de petróleo através do Golfo dos Estreitos de Hormuz, seria uma operação quase kamikaze, não é? Mas se é entre isso e a sobrevivência do regime, se é entre isso e uma invasão, faz tudo. Portanto, eu acho que nós vimos isto porque isto não foi importante o suficiente e provavelmente... E aí provavelmente a China teria outra... Sim, e depois porque eu acho que é muito importante nós percebermos a importância dos ataques de decapitação da liderança feitos por Israel. E tiveram objetivamente efeitos. Há muitas destas relações que são relações mais pessoais. Portanto, quem é que faz a coordenação com a Rússia? Quem é que tinha essa pasta? Quem é que dava essas ordens? Quem é que conhecia esses dossiês? Quem é que tinha os contactos de toda a gente no sistema russo de defesa? Se essa pessoa foi morta... e o seu adjunto foi morto, e os outros estão no bunker com o Khamenei, quem é que faz isso? Quem é que pede isso? Quem é que consegue convencer os russos? Quem é que tem boas relações? Não pode ser o ministro Araghchi a fazer tudo, desde ir à Turquia, a fazer as conversações com eles, a fazer conversações com a China, a fazer conversações com os Estados Unidos, a fazer as conversações com o Qatar. Não pode ser. E, portanto, desse ponto de vista, há um momento de crise em que o regime não estava preparado para uma decapitação tão consistente. Não é que isso vá levar à queda do regime. O regime tem mais 40 comandantes e 35 adjuntos. É um regime muito institucional e as instituições são, apesar de tudo, bastante fortes, como de resto nós vimos com o Hezbollah. O Hezbollah está profundamente enfraquecido. O Hezbollah desapareceu, deixou de ter liderança, deixou de ter capacidade operacional. Não. Resolveu recuperar-se a longo termo e não arriscar que isso acontecesse. Qualquer pessoa que conheça o sul do Líbano percebe perfeitamente. Eu já estive no sul do Líbano e o Hezbollah tem... é um Estado, não é? E, portanto, desse ponto de vista, ele está enfraquecido, mas não terminado. Agora, efetivamente, para uma reação rápida, que envolvesse uma resposta a múltiplos níveis, com todas as suas opções e com todos os seus aliados, aquele ataque de decapitação teve, claro, alguém, mas quer dizer, o líder supremo, Ali Khamenei,
é uma pessoa que tem 86 anos. Tem 86 anos. Foi para um bunker à meia da noite, não deve dormir bem há pelo menos 10 dias. Provavelmente não tem comunicações estratégicas com metade dos seus comandantes. Grande parte dos seus confidentes e das pessoas que eram os seus conselheiros mais próximos foi assassinada. Qual é a capacidade do líder Ali Khamenei fazer planeamento estratégico a curto prazo e efetivamente ter um plano real? Isso foi deixado a uma ala da Guarda Revolucionária que agora, e isso é a grande incógnita, é o que é que acontece do ponto de vista internacional. Nós já falamos do que é que provavelmente vai acontecer. As lições que foram tiradas do regime interno, isto pode do até ponto de ter vista significado um reforço da ala mais... Isto pode ter duas versões. Uma das versões é Massoud Pezeshkian, que não foi morto e que continua a ter algum pragmatismo e continua a ter alguma popularidade perante a população, nomeadamente por aquilo que fez, que foi o seu discurso de tomada de posse. A primeira coisa que disse foi: a lei do véu é iníqua e devemos repensá-la. Isto foi um sinal fortíssimo para a sociedade, certamente para metade da sociedade iraniana, que tem uma força enorme, como se viu, e isso pode levar a sociedade civil. Aliás, havia várias movimentações no ano anterior de pessoas no Ocidente, pessoas no Irão, a tentarem organizar-se, do ponto de vista de organizar uma sociedade civil ainda mais poderosa e uma resposta que renegocie o contrato social iraniano. É possível que isso aconteça, mas também é possível que numa situação de fraqueza os pragmáticos sejam vistos como as pessoas que levaram a isto, e uma ala mais dura da Guarda Revolucionária tome as rédeas do poder, ou basta que fique muito fortalecida do ponto de vista institucional. Agora, se isso for o caso, isso é mais perigoso para os iranianos, em primeiro caso, mas sobretudo para o resto da região. E, portanto, desse ponto de vista, é o problema destes aventurismos, destas aventuras e destes triunfalismos, sem percebermos algumas das determinantes estratégicas internas da cultura interna do Irão. Mas isso... Aliás, um dos problemas de um termo que acho que inventei, que são os engenheiros do caos, que aconteceu no Iraque também, é que não fazem ideia que energias é que estão a libertar quando intervém. Eu estou sempre a dizer que os fãs da destruição criativa são um bocado como a Nero. Focam sempre na parte do criativo e esquecem-se da parte da destruição. Portanto, não é? É como a nova Roma seria de facto extraordinária, não é? E o terceiro Reich dos 1000 anos seria incrível e a arquitetura seria incrível, exceto que pelo meio destruiu o meio mundo e foram regimes genocidas. E portanto esse é o problema, não pensarmos nos efeitos todos. Vamos voltar a Trump. Quem é que conduz a política dos Estados Unidos no Médio Oriente neste momento? É Donald Trump ou Benjamin Netanyahu? Há um filme que eu gosto bastante chamado Wag the Dog, eu adoro. É um belíssimo filme e a citação inicial. Exato. A citação inicial, que eu já disse 2 vezes, é: temos que descobrir, não é? O cão abana a cauda. O cão abana a cauda porque é mais inteligente. Porque é mais inteligente que a cauda. Se a cauda fosse mais inteligente, era a cauda que abanava o cão. E aquilo que eu já disse 2 ou 3 vezes é: estamos prestes a descobrir nas próximas 24, 48 horas, próxima semana, se é o cão que abana a cauda, se é a cauda que abana o cão. Até agora, Netanyahu tem sido particularmente inteligente. Agora, tem muito pouco a oferecer a Trump, objetivamente. E isso é uma fraqueza negocial. Ele tem sido inteligente na forma como tem manobrado isso. Veja-se, por exemplo, o que está a acontecer em Gaza. Veja-se, por exemplo, que ele conseguiu grande parte das críticas que estavam a acontecer. Não eram críticas sobre, por exemplo, os crimes internacionais que eram feitos do ponto de vista militar. Tinham a ver com aquilo que está no Tribunal Penal Internacional, que é a utilização da fome, a não entrada de ajuda humanitária e a punição coletiva, todos eles crimes, e Israel conseguiu de uma forma, eu diria, maquiavélica, mas brilhante, fazer com que haja uma empresa privada, um consórcio de empresários israelo-americanos e israelitas que, com mercenários para garantir a segurança, esteja a fazer a distribuição de ajuda humanitária. Fala muito pior, de forma muito mais insegura, a muito menos pessoas, com muito menos qualidade, com muito menos transparência. É um falhanço total. E ainda assim ganhou tempo, porque agora não podemos dizer Israel não deixa entrar a ajuda humanitária. Porque Israel pode dizer: não deixamos, então criámos uma instituição, estamos a distribuir todos os dias. Como é que podem dizer que isso não é o caso? Portanto, Israel, de forma bastante inteligente, conseguiu identificar uma área em que conseguiu
passar à volta de uma série de crimes, ou de uma série, de críticas, até dos seus aliados mais próximos. A questão é que, em relação à política externa de Donald Trump, isso não é a coisa mais importante, isso não é sequer importante. E o que é que Israel tem a dar, além de um elogio muito importante agora, o que é que tem a dar a Donald Trump estrategicamente? Donald Trump chegou à Casa Branca com a promessa do fim do intervencionismo americano. Todas as sondagens indicam que essa plataforma foi uma das que lhe deu apoio popular, principalmente entre os jovens. Assistimos às primeiras divisões, depois de Musk, no seio de um grupo que até agora parecia totalmente alinhado. Essa divisão terá sido relevante para que Trump tenha mantido uma intervenção mínima, indispensável para dizer eu ajudei Israel, suficientemente recuada para poder sair e agradar assim aos dois lados. Certo, eu acho que há 3 determinantes daquilo que Donald Trump fez do ponto de vista da análise política, e acho que os 3 determinantes têm muito pouco a ver ou quase nada a ver com Israel. Esses determinantes são secundários e terciários. Os determinantes são, número 1, oposição interna, número 2, a questão económica, número 3, a questão de um acordo de paz, que é a única coisa. O acordo de paz de Gaza não vai acontecer, ou não parece prestes a acontecer. O acordo na Ucrânia e com a Rússia vai de mal em pior, e claramente Donald Trump já percebeu que não vai acontecer tão rapidamente, passou o problema para os europeus. O que é que lhe vai dar o Nobel da Paz? Que é uma das principais obsessões da sua vida neste momento. Não é? Sim, mas ele quer tê-lo. Sim. Mas ele quer muito tê-lo, e quer tê-lo por uma razão simples, de despeito. Se Obama teve. Também não se percebe porque é que o teve, mas pronto. Pela mesma razão que Henry Kissinger o teve. Pela mesmíssima razão, porque o Nobel da Paz significa muito pouco fora dos jogos geopolíticos momentâneos. Mas tirando isso, ele quer realmente ser nomeado e ter a possibilidade, e mesmo que não queira, quer ter um poço de ressentimento inexaurível de dizer, estão a ver, realmente só dão aos liberais Nobéis da Paz, vejam tudo o que eu fiz e ainda assim não o tive, que é já o discurso dele, e teria ainda mais razão nisso. Portanto, é uma questão narcisista própria do Trump. Isso não é, sinceramente, de tudo o que eu leio e de fontes próximas da Casa Branca e próximas do Presidente, objetivamente, essa obsessão não é despicienda. Ok? Depois, há 2 coisas muito mais importantes. Do ponto de vista económico, o que é que nós vimos no preço do petróleo nos últimos 10 dias? Não é? A possibilidade do fecho do Estreito de Hormuz, o que é que fez ao preço do petróleo? O preço do petróleo tem efeitos em todo o lado, mas em particular na economia americana. Numa economia que já está, aliás, é um falhanço económico de Trump, não conseguir conter a inflação. Se no meio de uma guerra tarifária e no meio de um surto inflacionário não contido, com uma crise económica mal disfarçada, o petróleo chega, por exemplo, aos $100 o barril de Brent, o que é que isso vai fazer à economia americana? E, portanto, aliás, nós vimos que depois do anúncio, bastou o anúncio de Donald Trump, não o anúncio do cessar-fogo, mas o anúncio anterior que ia fazer pressão para que houvesse um processo negocial, para o preço que já ia acima dos $76, baixar 7 ou 8% no espaço de 24 horas. E isso é uma consideração importante. E depois, a mais importante de todas, é que com Elon Musk não houve críticas dentro do seu partido. Houve uma desavença pessoal. Portanto, houve uma divisão, mas é uma divisão entre as 2 pessoas. Entre 2 pessoas, sim. Não foi a questão Elon Musk, não foi a questão da imigração, não foi a questão da economia. Até agora, o único pushback, a única resistência real que ele teve, não só na sua base de votantes, de eleitores, mas também nos seus aliados no Congresso, até agora, foi esta guerra. E no sistema mediático que o elegeu a eleger-se, e que é importantíssimo para o MAGA, não é? Desde pessoas em podcasts, a jornalistas, a Fox News, uma série de coisas, aquilo que nós vimos pela primeira vez, a única coisa que fez a Trump pensar foi esta resistência, foi a um ataque, a um intervencionismo externo, sobretudo num cenário de enorme incerteza sobre e se o Irão retalia e mata um americano, como é que isto acaba? E isso é muito importante. É muito importante não apenas por isto, mas porque isto depois tem uma tradução eleitoral a curto e médio prazo, mas uma tradução legislativa imediata, que é a sua única legislação verdadeiramente importante. E os republicanos, objetivamente, se lermos o projeto de lei é absolutamente hilariante, porque o projeto de lei tem a quantidade de provisões que já foram contrabandeadas para dentro da lei sobre tudo e mais alguma coisa, desde vouchers para crianças na escola,
programas de deportação, desfinanciar planeamento familiar em certos estados, tudo e mais alguma coisa que seja a agenda republicana foi posto neste projeto de lei. Se este projeto de lei não passa, é uma derrota muito importante e com efeitos legislativos a médio prazo para a sua estratégia muito graves, e portanto Trump, que já estava com algumas dificuldades em fazê-la passar pelo Senado, como nós sabemos, agora se tem resistência de uma série das pessoas, essas pessoas vão dizer: mas porque é que eu vou apoiar Donald Trump, que não ouve as minhas preocupações em relação à guerra e que quebra as suas promessas? E isso, parece-me, estas três coisas em conjunto determinaram muito mais do ponto de vista da sobrevivência política de Donald Trump e do seu projeto, do que propriamente alguma coisa que o primeiro-ministro Netanyahu possa ter dito, que já estava de resto a dizer, nós sabemos, há pelo menos um ano a fazer imensa pressão sobre... E sem conseguir. À luz vou-te pedir para não desenvolvermos muito esta parte, até porque já falaste um bocadinho dela, mas queria de qualquer forma fazer-te esta pergunta. À luz do direito internacional, como é que se enquadram os ataques de Israel e dos Estados Unidos? Podem ser considerados legítima defesa preventiva? Isto não existe. Não existe. Isso não existe. Mas existe perante um ataque iminente, não é? Exatamente. Ou seja, enfim, é discutido, porque a letra da lei do direito internacional não diz isso, mas por via do costume internacional, que também é fonte de direito, a ideia de que em alguns casos, quer dizer, eu acho que é muito difícil nós dizermos a um país que sabe que vai ser atacado, por exemplo, do ponto de vista nuclear, esperar pelo ataque nuclear ser efetivo já no seu território, em vez de estar, por exemplo, a caminho para poder fazer alguma coisa. Portanto, isso claramente não é o caso. Agora, o problema é que aqui não é uma questão preemptiva de um ataque iminente ou decorrente, não é? É uma questão preventiva para evitar que no futuro, daqui a meses ou anos, o Irão possa ter uma arma que eventualmente venha a utilizar. E isto o direito internacional não permite, porque isso, o direito internacional disto, o que tenta fazer é constranger o uso da força. Porque senão, o que podemos dizer é que Putin está completamente correto. Porque Putin o que disse foi: este regime é um regime que está contra nós. É um regime nazi que está contra nós e este regime está a começar os primeiros passos de um genocídio contra a população que fala russo dentro da Ucrânia. Mas mais importante que isso, vai entrar na NATO, e isso significa sistemas de armamento da NATO na Crimeia, por isso é que fizemos o que fizemos na Crimeia, e na Ucrânia, o que para nós é uma ameaça existencial. E por isso vamos atacar agora, antes que este governo possa entrar na NATO e ficar fora do nosso regime de controle. Isto é compreensível do ponto de vista estratégico, mas é puramente ilegal, como de resto todos nós condenamos. Portanto, que os líderes europeus venham dizer que é compreensível a mesmíssima lógica em relação ao regime iraniano, só porque nós gostamos do regime ucraniano e não gostamos do regime iraniano, e gostamos do regime israelita e não gostamos do regime... Mas o gostar ou não gostar, o ser aliado ou não ser aliado, não tem nada a ver com o direito internacional. Até serem democracias ou não serem democracias. Sim, pronto, certo. Certo. A ausência de uma resposta clara do Conselho de Segurança das Nações Unidas pode ter criado espaço para este tipo de unilateralismo armado. Estamos a assistir à erosão final de uma ordem internacional baseada em regras. Acho que claramente. A isto claramente. Aliás, o que eu deveria dizer, e esta é a parte preocupante, é que eu não sei se isso esse é claramente o caso, mas eu acho que a crítica, e eu sou culpado disso, a crítica é sempre o que estamos a fazer é um sistema, é desrespeitar o direito internacional, mas não é bem isso. É um sistema muito parecido com o do século XIX, em que o direito internacional é secundário, claro, menor, claro, mas continua a funcionar para nós. A ideia é mais insidiosa. A ideia não é que o direito internacional não funciona. A ideia é que ele funciona para criticar a Rússia, sim, mas não Israel, por causa de motivos não extralegais. E nós podemos dizer, isso sempre foi assim. Certo, mas isso era muito mais contido, ou seja, aquelas pessoas que querem ou que acham ótimo que finalmente possamos fazer tudo o que não fizemos até agora e que vamos voltar ao mundo da força, das grandes potências, ao mundo do século XIX, digamos assim, o mundo do século XIX. Depois esquecem-se que vai-lhes ser muito mais difícil quando a China, ou se a China atacar Taiwan, quando começarmos a dizer que isso é uma violação do direito internacional, a China vai perguntar o direito quê? Ou então vai perguntar, não, mas eu sou uma grande potência, eu posso fazer o que eu quiser porque o direito internacional não se aplica a mim, só se aplica a Estados terceiros, correto? As duas opções são muito más. As opções são más para as pequenas e médias potências como Portugal, porque ficam totalmente dependentes da relação que têm com grandes potências, muito mais do que um sistema institucionalizado, multilateral de gestão de força e de gestão de conflitos.
Isso objetivamente é mais inseguro. E depois o que é que isso vai fazer? Vai fazer aquilo que existia, por exemplo, no século XIX. Há uma razão por no século XIX não haver estados sociais. Tinha que se gastar tudo em armas. Como é óbvio. Portanto, ou se era insignificante, ou se era desenvolvido, tinha que se gastar uma parte muito significativa em defesa. Como de resto nós vemos por uma série de países. Os países que estão no Médio Oriente e que não são particulares, ou que têm projetos de desenvolvimento, muitos deles ténues e jovens, quanto é que gastam em defesa? Em média, 12%, 18%, 20%, 19%? O que é que isso vai fazer a uma sociedade ou uma economia europeia? Mesmo os Estados Unidos só conseguem gastar aquilo que estão a gastar pelo tamanho ridículo da sua economia, em que 3% do seu PIB ou 5% do seu PIB não tem nada a ver com 5% do PIB da Espanha, não é? Ou de Portugal. E segundo, porque podem entrar em dívida mais ou menos infinita, desde que os bonds do Tesouro e a dívida americana continuam a ser atraentes. Tem outra arma que se chama dólar. Porque há uma dolarização da economia mundial. Portanto, isso pode também estar em causa, mas tem essa vantagem. Portanto, podem aumentar a sua dívida para trilhões, 140% do PIB, 180% do PIB, e podem gastar imenso em defesa. Mas isso não é o caso para todos os outros países. E, portanto, desse ponto de vista, nós vamos... Essa erosão do direito internacional tem uma série de problemas. Um dos problemas, eu diria que não é sequer o mais importante do ponto de vista da sobrevivência das populações e daquilo que vai acontecer. Mas um dos problemas é que vai tornar muito mais difícil haver redes de proteção social, haver Estado social, haver distribuição de riqueza e, portanto, do ponto de vista da democracia numa série de países, isso tem efeitos. As democracias militarizadas são raras. O seu funcionamento a longo prazo tem riscos. Nós vemos isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Vimos o que é que a militarização de Israel fez à democracia israelita. Vimos isso em Israel, precisamente. Não é? E, portanto, o facto... Porque depois isso leva a... Imagine-se o que era Israel se Israel não tivesse uma ocupação palestiniana. Não é? O que é que isso permitiria em termos da sua sociedade civil? O que é que isso permitiria em termos da importância relativa da questão da segurança? O que é que isso permitiria, se esse medo não estivesse, ou se isso estivesse levado a relações regionais mais pacíficas, o que é que isso faria por Israel? Aquilo que está a fazer à sociedade a médio e longo prazo é objetivamente preocupante, como de resto grande parte dos progressistas israelitas diziam já desde os anos 60, não é? Isso não sou eu que estou a dizer, era a esquerda israelita, uma parte significativa da esquerda israelita que se apercebia desse problema. Ao contrário de Jabotinsky, fundador do zionismo, que dizia, não, uma vez que nós vamos ocupar uma terra que não é nossa, nós temos que nos preparar para, a longo prazo e permanentemente, ser um poder de ocupação, com tudo o que isso quer dizer do ponto de vista militar e de preparação constante. Portanto, essa mentalidade de cerco é problemática. Portanto, isso tem um efeito sobre as democracias. Depois tem um efeito, claramente, sobre o reordenamento geopolítico, porque depois, dentro disso, há potências bastante mais agressivas e bastante menos agressivas. Uma analista que eu gosto bastante, perguntava, e termino com isto, uma coisa muito importante. Dizia assim, a China é estrategicamente muito disciplinada. Os Estados Unidos estão a falar de saírem do Médio Oriente, procurarem a normalização das relações e saírem do Médio Oriente e fazerem o pivô para o Pacífico há 25 anos. Ainda não o fizeram. Falam muito disso, ainda não o fizeram. Porquê? Porque se distraem facilmente. A China está a intervir no Médio Oriente. Diplomaticamente faz coisas muito importantes, como a reaproximação saudita-iraniana. Vai fazendo. O que devo dizer que, do ponto de vista diplomático, não seria mau que a China tivesse alguma intervenção. Tem bastantes interesses. Mas vai tendo a longo prazo. Repare-se. E o facto de não ter qualquer tipo de intervenção direta dava-lhe essa capacidade. Dá-lhe alguma legitimidade. Portanto, a pergunta que ela fazia era, a guerra no Afeganistão custou 10 Belt and Road Initiatives. Qual destas foi mais impactante para o mundo e para o poder que a fez, em termos de legitimidade e economicamente? Pronto, é isto. Falaste vou traduzir a rota da seda. A nova rota da seda. E, portanto, desse ponto de vista, o que a China está a fazer é pensar a 20, 30 anos e na legitimidade da China, numa ordem dita multilateral, mas em que efetivamente a China é o único superpoder que resta verdadeiramente, e gerir o declínio dos outros, dizendo sempre nós não estamos a atacar ninguém, nós não fazemos intervenções militares, enfim, tirando o Tibete, que é objetivamente exatamente isso, e colonial, mas tirando isso, em relação aos seus vizinhos, e a China tem políticas duríssimas em relação ao Vietnã, em relação às Filipinas, em relação ao Mar do Sul da China, em relação a Taiwan, nós sabemos disso. Até agora, aquilo que o Ocidente faz não é feito pela China. No Sul global, veja-se de resto aquilo que é dito, por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia ou em relação a esta guerra. E em relação à legitimidade chinesa. E, portanto, o que nós estamos a fazer objetivamente
é semear, é dar armas retóricas a quem diz que somos hipócritas no direito internacional, como Putin, e armas retóricas e institucionais a quem quer fazer uma gestão dessa legitimidade de uma forma muito menos agressiva ou muito menos abertamente agressiva, como a China. E isso é preocupante, acho eu. Vamos aproveitar o tempo. Eu ainda queria falar sobre o Irão, mas já não vamos ter tempo. Aliás, sobre isto reza para Pahlavi de repente ter sido aparecido como uma possibilidade de poder interno. Alguém me dizia desta área de política internacional que seria mais ou menos o mesmo que o Duarte Nuno aparecer como possibilidade de poder numa crise constitucional portuguesa. Numa crise constitucional portuguesa, uma coisa certo. Completamente sem... Parece-me a mim, do que certo. Conheço da realidade iraniana. O problema é a realidade iraniana não no Irão, o problema Sim. é a realidade iraniana nos Estados Unidos. Sim. Porque isto é como os exilados cubanos Sim. na Flórida. A visão que eles têm de Cuba e do que é que seria o futuro de Cuba é muito diferente, porque sociologicamente eles são os refugiados que foram atacados pelo regime. São os refugiados do regime anterior. E, portanto, há uma legitimidade muito maior de Reza Pahlavi junto da comunidade iraniana, que tem um lobby étnico importante nos Estados Unidos, nomeadamente, por exemplo, junto de Lindsey Graham e junto de Ted Cruz. É por isso que eles foram os únicos a apoiar isto, ao contrário de toda a outra base MAGA republicana. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que estamos a ver é uma discrepância entre aquilo que os iranianos no terreno pensam. Estamos a falar, incluindo os que estão contra o regime, não é? A maioria dos que estão contra. Aliás, houve uma frente de sociedade civil com algumas. Golshifteh Farahani, por exemplo, é uma das atrizes. Estou-me a tentar lembrar da outra atriz, Nadia. Já me vou lembrar. E vários membros da sociedade civil em Paris, em Berlim, nos Estados Unidos, no Reino Unido, iranianos, exilados, a tentarem pensar como é que podemos suportar este movimento autóctone das mulheres, este movimento da sociedade civil. Reza Pahlavi pôs-se nessa coligação. Essa coligação, ele saiu da coligação, os seus conselheiros quiseram instrumentalizar a coligação colapsou. Portanto, o que ele quer é poder. E, portanto, na verdade, isso é contraproducente para a sociedade civil iraniana no Irão e no exílio. Mas seria muito melhor porque ele claramente é alinhado com os Estados Unidos, claramente é alinhado com Israel. A ONU fala, eu queria aproveitar, como dizia, estes 15 minutos que nos faltam para falar de Gaza. A ONU fala em genocídio, a Amnistia Internacional fala em genocídio, mas o mundo inteiro assiste em silêncio à manutenção de 2 milhões de pessoas num minúsculo espaço de 18% de Gaza neste momento. 2 milhões que vivem nos escombros do que resta, sem alimentação, água e energia. Gaza é um gigantesco campo de concentração de Israel e Israel, ao contrário da Rússia, não sofreu qualquer retaliação internacional significativa. Israel ataca o Irão porque sente que a corda para si nunca quebra. Claramente. Porque alguém dizia, um analista que eu sigo israelita, dizia que há um provérbio hebraico que diz apanha tudo o que puderes, ou rouba tudo o que puderes, ou leva tudo o que puderes, toma tudo o que puderes, e se eles resistirem, foge. E ele dizia, isto é a essência de Netanyahu e mais nada. Não é? Ou seja, vai até onde pode ir. Se lhe deixarem ir até à anexação da Cisjordânia, por que não? Porque é objetivamente melhor para a segurança de Israel, como ele vê a segurança de Israel. Não é? Se lhe permitirem anexar uma parte significativa dos Montes Golã à frente dos Montes Golã para ter uma base, um aquífero incrivelmente importante e ficar mais perto de Damasco, claro que sim. Se for permitido atacar a Marinha e a Força Aérea síria com bombardeamentos e ninguém fizer nada, ótimo. Portanto, porquê é que Israel se havia de conter quando Israel vê isto como uma questão de sobrevivência? O direito internacional não é importante para Israel. De todo, zero, nada. Quando Israel atacou Gaza, estava à beira de assinar acordos de reconhecimento e cooperação com quase todas as principais monarquias árabes. De que forma é que a ocupação de Gaza condicionou essa aproximação? Ou não condiciona rigorosamente? A sensação que eu tenho é que os países árabes não se podiam estar mais nas tintas para Israel, para a Palestina do que estão. Mais ou menos. Ou seja, os países da região... refiro aos governos, não me refiro às populações. Mas é que isso, mesmo em autocracias, sobretudo em autocracias que estão a tentar um regime
sobrevivência através da relativa liberalização. A Arábia Saudita é um bom exemplo disso, que é um regime absolutamente torcionário, mas que está a tentar fazer uma reforma de alguma liberalização económica e social interna. O problema da liberalização é que as pessoas passam a ter mais voz. E o problema da liberalização é que tem que ser um projeto comprado pela população como um todo, não pode ser só ditado. E, portanto, desse ponto de vista, a opinião pública passa a ter, não tem controle sobre o uso da força, obviamente, mas passa a ter uma voz um pouco maior. E a impopularidade de um alinhamento com Israel, ainda que trouxesse vantagens económicas e tecnológicas muitíssimo significativas, e é por isso que todos eles a procuram, ainda assim faz com que haja, por exemplo, não é à toa que o processo de normalização da Arábia Saudita parou. Não é que a Arábia Saudita não o quer muito, mas parou. Não é à toa que a Arábia Saudita, que tinha deixado o seu plano de paz de 2006-2007 com a Liga Árabe para dar garantias de segurança a Israel, desde que Israel reconhecesse um Estado palestiniano, o direito de retorno e Jerusalém como uma capital partilhada, dava garantias de reconhecimento e segurança de todos os membros da Liga Árabe. Isso voltou pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros jordano a ser posto na mesa, com o beneplácito saudita, obviamente, 2 ou 3 vezes só nos últimos 6 meses. Não é à toa que isso aconteceu, porque efetivamente aquilo que a Arábia Saudita se apercebeu é que o preço de comprar uma normalização com a obliteração, não é de Gaza, é dos palestinianos e da causa palestiniana a longo prazo, desestabiliza regionalmente e torna muito impopular algumas das medidas que vão ser necessárias a curto e médio prazo. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que não estão nas tintas. Agora, que obviamente o bem-estar dos palestinianos é a menor das preocupações das elites do Golfo, ou até do Egito, porque o Egito sabe, o Egito tem a experiência da gestão de Gaza e a experiência da guerra do Sinai e da ocupação do Sinai, portanto, isso é claro. E para os libaneses e para os sírios, a contenção da situação política interna que foi criada pelo conflito com Israel e pela transição política no caso da Síria são muito mais importantes. Qual é o papel da Síria neste momento? Qual é o lugar da Síria neste momento? Porque extraordinariamente alguém que vem da Al-Qaeda parece ser neste momento um aliado de Israel. Ou pelo menos não diria um aliado. Talvez um aliado seja uma não ameaça. Uma não ameaça uma quantidade conhecida. E não é à toa. Agora, o problema é que força é que Ahmed al-Sharaa vai ter em relação, portanto já está a haver um acordo em relação aos Montes Golã. Sim. Mas esse acordo diplomaticamente vai ter mais território do que tinha há um ano atrás. Objetivamente. Portanto, Israel. Portanto, a Síria objetivamente vai perder território e recursos. Objetivamente. O que é que ele pode fazer? Tirando começar uma guerra com Israel. Já percebeu que isso, não pode. Olhando para o Líbano, para já não tem outras preocupações muito mais importantes, nomeadamente estabilidade. O que ele quer é o FMI. Não, e do ponto de vista económico. Sim. É consolidar o FMI, é ter reconhecimento internacional, é entrar nos fóruns internacionais, é ter desenvolvimento para a população, é estabilizar a oposição interna que ainda tem, é federar toda a sociedade civil num projeto que não o retire do poder, é uma série de outras coisas. Portanto, a ideia de entrar numa guerra regional com o Iraque, com Israel, de uma posição de fraqueza, é a morte do seu regime a vários níveis. E, portanto, não pode fazer isso. Portanto, claramente... Ainda há alguma esperança, mesmo que tenue, de uma solução de 2 Estados, sublinho, viáveis, porque esta parte costuma ser esquecida. Ou seja, se isso ainda tem algum... Aquilo que eu penso e aquilo que vários analistas israelitas pensam é que isso já não é viável, isso é apenas uma forma de manter o status quo. Porque a ideia é, a solução de 2 Estados só acontece se pudermos ter uma negociação para 2 Estados. Mas isso significa por termos paz com o Hamas, ou o Hamas desaparecer, ou o Hamas reconhecer o Estado de Israel. Não basta o Hamas desaparecer, porque o Hamas pode desaparecer e nós não sabemos o que é que vem a seguir. Não, o que é que substitui. Não é provável do que aconteceu em Gaza. A Jihad palestiniana, por exemplo. Nasçam movimentos pacíficos e moderados. Não é provável, nunca não é costume acontecer. Infelizmente é muito difícil. Não é que Gaza não tenha uma série de líderes, não é? Que não tenha sociedade civil, que não tenha resistência ao Hamas, que não tenha pessoas que fizeram a marcha do retorno, que não tenha pessoas que querem fazer... A marcha do retorno, para quem não saiba, era uma marcha pacífica até à fronteira. Até à fronteira para reclamar direitos. E para alguns casos foram abatidos, não é? Morreram
dezenas de pessoas, ficaram feridos milhares de pessoas, inclusive muitos jovens, por soldados israelitas, que viram as pessoas a avançar sobre a fronteira com bandeiras brancas e em procissões muito grandes com homens, mulheres e crianças como uma ameaça. E portanto, eu não diria que a sociedade civil de Gaza não aprendeu uma lição. O que eu diria é que ela é que resta, porque os jornalistas mais progressistas, os poetas, os professores universitários, as pessoas que falavam sobre o federalismo, as pessoas que falavam sobre o entendimento com Israel, o que é que aconteceu a essas pessoas? As que estão vivas estão em condições de fazerem seja o que for, têm algum poder, têm alguns meios de organização, têm acesso à internet, podem fazer conferências internacionais, têm aliados internacionais, zero. E, portanto, aquilo que nós fazemos é consistentemente empoderar os atores mais violentos para precisamente podermos dizer, enquanto estes atores violentos estiverem, não há uma solução viável, logo eu não posso entrar nas negociações, embora me mantenha claramente engajado com as negociações, porque eu eventualmente... O nascimento do Hamas é ele próprio, como nós sabemos, até já foi reconhecido por Israel. E do Hezbollah. Sim. Resulta de tentativa de enfraquecimento da OLP, no caso, para não haver com quem negociar. E a cooptação da Fatah, ou seja, tornar a Fatah objetivamente colaboracionista da ocupação ilegal, porque não tem outra opção, porque renunciou às armas e quer ainda assim ter alguma legitimidade, e portanto foi apanhada nesta armadilha da legitimidade e da colaboração. Isso significa que tem ainda menos viabilidade. E portanto, o que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que, infelizmente, me parece que a sociedade civil palestina tem poucas opções para viavelmente chegarmos aí. E portanto, aquilo que vai acontecer, parece-me, é a solução de um Estado a que existe neste momento objetivamente sem nenhum direitos, ou um Estado democrático, uma pessoa e um voto dentro de um sistema federal ou outro arranjo constitucional como o Líbano. Devo dizer que eu acredito nesse ainda menos do que nos dois Estados, depois de tudo o que aconteceu. Deixa-me só fazer, para terminarmos, uma pergunta do lado oposto. A expansão dos colonatos, o crescimento da direita nacionalista e ultra-religiosa tem mudado a política israelita. Hoje, uma das coisas que me espanta com muitas pessoas que falam sobre Israel e não conhecem Israel ou conhecem mal Israel é que falam de um Israel que já não existe há 30 anos, dos anos 70 e 80. Mas dizia eu que tem mudado a política israelita, hoje muito mais hostil a uma solução negociada e pacífica para a questão palestiniana. É um movimento imparável, ou podemos assistir, coisa que já tivemos alguns sinais com os movimentos por causa dos reféns, das famílias dos reféns. Podemos assistir a um cansaço desta guerra permanente da sociedade israelita, que apesar de tudo, depois desta experiência em Gaza, ajude a voltar a moderar um pouco as posições. Há mais consenso em relação à segurança de Israel regionalmente do que há em relação à conduta específica de Israel em Gaza. Mas há sinais muito preocupantes que vão contra aquilo que acabaste de me perguntar, sociologicamente falando. Número 1 é porque há uma geração inteira de colonos cujo número está a aumentar e cuja radicalização está a aumentar. São hoje 700 mil, penso. Mais. Quase 800, 772 mil. Eram muito menos são quase 800 mil. Tempo. E vão continuar a aumentar porque esse é objetivamente o projeto. Aliás, o ministro que representa os colonos, ou a pessoa que representa os colonos oficialmente, é ministro das Finanças e tem feito uma série de medidas menos estudadas para armar os colonos e para retirar dinheiro do orçamento para fazer mais expansão dos colonatos e da segurança dos colonatos. E, portanto, desse ponto de vista, writing is on the wall, não é? Portanto, conseguimos perceber o que é que vai acontecer. Mas há outra coisa, é que o zionismo religioso e o ultranacionalismo judaico, que estão agora no poder, estão no poder por uma variedade de razões. Há uma mudança geracional e há uma mudança demográfica importante e depois há uma mudança institucional importante. As forças de defesa israelitas têm hoje cada vez mais comandantes muito alinhados com essa agenda, que dizem e escrevem coisas e justificam ações militares, algumas delas criminosas, como nós vemos nas redes sociais, tortura, abater menores, uma série de outras coisas, falam disso abertamente e fazem-no com justificações bíblicas ou talmúdicas, na verdade, e isso é objetivamente preocupante. Porquê? Porque
à medida que estamos a ver isso, ou seja, que as instituições vão sendo lentamente colonizadas por este campo político, chamamos kahanistas, os herdeiros de Moshe Kahan, dos radicais, que o centro político israelita que implodiu. Agora temos um pouco de esquerda mal coligada e temos esta direita, não é? Tentaram controlar nos anos 80 e 90, até porque assassinaram um primeiro-ministro, diga-se de passagem, e puseram em causa os acordos de Oslo. Agora estão no poder. E estão no poder não apenas visivelmente, estão no poder no Ministério das Finanças, estão no poder na burocracia, estão no poder nos serviços de segurança, estão no poder nas IDF, nas forças de defesa israelitas. E, portanto, desse ponto de vista, isto é incrivelmente preocupante. Ao mesmo tempo que, com isto termino, os sinais demográficos que estamos a ver são preocupantes, porque estamos a ver pela primeira vez, do ponto de vista líquido demográfico, mais saídas de Israel que entradas para Israel. As entradas em Israel aumentaram. Não é? Pessoas que querem vir e ter uma série de benefícios, nomeadamente nos colonatos, porque uma pessoa pode chegar a Israel e ter automaticamente uma casa muito barata ou praticamente dada nos colonatos e fica 40 minutos numa autoestrada onde não há palestinianos para ir trabalhar. E portanto há pessoas que vão para os colonatos não porque são incrivelmente zionistas, mas já porque vi têm isso, condições, aliás, de uma entrevista há pouco tempo, claramente, uma reportagem. Porque é só mais fácil. Isso continua a aumentar, mas o número de israelitas a sair de Israel com o cansaço da guerra, com aquilo que estão a ver, nomeadamente dos moderados, vai aumentando. É de tal maneira que agora, nestes ataques, o Ministro da Defesa teve que impedir voos israelitas que levassem israelitas para fora do país que estavam a fugir, e muitos deles a organizarem-se em consórcios e cooperativas para irem de barco até Chipre, para se irem embora, para poderem sair de Israel, porque demograficamente isso é um problema grave, mas é um problema que até se tornar grave demograficamente vai ter este desequilíbrio, que é vamos deixar o país entregue a estas forças que não são forças particularmente democráticas, como vimos na última crise constitucional. Muito obrigado, Daniel, por esta enorme ajuda a perceber os momentos que estamos a viver. Nós regressamos brevemente com outro convidado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.